Olá, estamos no ar, bom dia. Confere aí se está tudo ok com a transmissão, som. Bom dia, tá tudo certo? Bom dia. Estão escutando a gente, pessoal? Dá um ok aí. Tamires, tudo ok? Estamos no ar? Só aguardar aqui a produção. Bom, acho que sim, pelo que eu estou vendo aqui. Pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa terceira edição do Live.com. Esse evento é organizado pelo curso de Comunicação Institucional, a agência ZIP que está organizando, junto com os nossos alunos, bolsistas e voluntários. É com muita felicidade que hoje eu trago aqui, em nome da Universidade Federal do Paraná, o nosso convidado Guilherme Marconi. Eu sou a professora Letícia Herman, coordenadora do evento, vice-coordenadora do curso de Comunicação Institucional. Eu começo, então, com alguns agradecimentos, né? Primeiramente, a professora Ana Carolina, que é coordenadora do curso de Comunicação Institucional, por apoiar o nosso evento. A professora Flávia Bespalhoc, que é a diretora do setor, também por sempre está ajudando a gente e apoiando nossos eventos. A toda a equipe da ZIP, aos alunos de comunicação institucional que nos prestigiam sempre nas nossas lives, a toda a nossa equipe técnica, em especial aos alunos da ZIP, como eu já comentei, Tamires, Pamela, Julie, Fernanda, enfim, a gente tem uma série de alunos envolvidos aí. O agradecimento mais especial ao nosso convidado, né? Que gentilmente aceitou o nosso convite para trazer um tema muito importante para os nossos debates, né? Das nossas lives, que é o mindset estratégico na prática. Nesse momento de pandemia, está todo mundo aí se reinventando, tentando novas possibilidades. A gente trocou uma ideia sobre o tema e é muito interessante assim como que esse tema pode ajudar, né, na construção de novas oportunidades nesse cenário que nós estamos de comunicação. Para quem ainda não conhece o Guilherme é publicitário, ele tem mais de 10 anos de experiência em agência de publicidade e em outras áreas da comunicação. Ele se focou em mídia e planejamento estratégico, atende clientes assim dos diversos segmentos, né, e clientes globais bem renomados, assim, muitas campanhas aí, com certeza que vocês viram na rua, foi ele que fez, né, que ajudou a construir. E há mais de 2 anos ele está trabalhando como consultor estratégico, né, reinventando aí a nossa área da comunicação e trazendo outro olhar, outras oportunidades, saindo bem do convencional, né? Então, além de tudo, ele é meu amigo, né? Então, eu fico muito feliz de tê-lo aqui. A gente apresenta só as chancelas, vamos falar de coisas também emocionais, né? Que gentilmente ele está lá em São Paulo, né? Ele é profissional de São Paulo e você veja que a pandemia ajudou a poder fazer isso, né? Porque ele talvez não conseguisse chegar aqui em Curitiba para dar essa palestra, mas então tem muitas coisas boas que esse momento tem nos ofertado, né? Então eu vou deixar a palavra com o Guilherme mais uma vez. Agradeço de coração aí a sua generosidade em compartilhar os seus conhecimentos aí com os nossos alunos, com os profissionais de mercado que estão aqui acompanhando a live, né, com toda a comunidade externa. A gente tem muita gente de fora, então, de Curitiba, fora de Curitiba. Então, a palavra é com você. Muito obrigado mais uma vez, Gui. Obrigado, Lê. Bom, primeiro eu queria agradecer a Letícia pelo convite e a Universidade Federal do Paraná, também a Tamires e a Julie, que ajudaram bastante no processo até a gente conseguir chegar aqui. E a Lê pediu para eu preparar alguma coisa para vocês, então eu pensei muito como é que eu poderia ajudar vocês nesse momento e como é que eu conseguiria contribuir com o conhecimento que eu tenho. E eu acredito que o mercado ainda é muito fechado para estudantes, principalmente, então sempre tem alguma história de alguém que indicou alguém, você entra no mercado. Eu entrei mesmo no mercado por uma indicação de um
de um colega que na época trabalhava no HSBC, e isso foi início da minha carreira em Curitiba. Então, eu acho que sempre tem esse QI, esse quem indica, e ao mesmo tempo que o mercado é muito fechado para os estudantes, é muito inacessível para os empreendedores também, para poder pensar nas estratégias. Então, a minha ideia de trazer um conteúdo para vocês aqui foi de tentar trazer ferramentas e caminhos que eu passo pelo meu trabalho, assim, porque eu acho que a comunicação deveria ser mais acessível. Então, para os estudantes, que vocês tenham, se não encontrarem uma oportunidade no mercado no futuro, que vocês tenham coragem para empreender e para talvez serem freelancers ou, enfim, consultores, porque existe essa possibilidade. A agência não é o único caminho. E para os empreendedores que não têm acesso, às vezes, à comunicação, que consigam usar também alguns conhecimentos, contratar freelancers, contratar essas pessoas que estão aí na universidade fazendo curso de comunicação institucional, para poderem fazer essa comunicação e que tenham acesso de uma forma simples, porque, na verdade, não tem mistério, assim, é muito mais repertório e prática, porque você vai aprendendo. Então, nem tudo parte de trabalhar numa agência ou de precisar de um espaço, porque espaço, às vezes, a gente cria. Então, vou compartilhar aqui a tela com você e a gente vou passando vou passando conteúdo. Se vocês quiserem pegar um papelzinho, uma caneta para anotarem as coisas, mandarem comentários, dúvidas, enfim, a gente vai depois responder. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui, então. Opa! Já estou queimando a largada aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre mindset estratégico na prática. Então, só para me apresentar, a Lê já fez uma apresentação aí. É muito difícil para mim colocar um chapéu e falar que eu sou mídia, porque, apesar de ter atuado como mídia durante 10 anos, há 2 anos eu tenho me desafiado e tenho visto também muito nas agências de publicidade que os profissionais de mídia têm precisado se reinventar, então têm precisado colocar um pé ali no planejamento estratégico, que era um departamento, mas hoje em dia está cada vez mais, cada dia mais, não é mais departamento, não é mais um cargo, é mais um mindset, é mais uma forma de pensar mesmo. Então, eu falo mais da minha trajetória do que o título, porque eu hoje em dia não tenho nem como definir exatamente, me definir dentro de um cargo ou de um título aí. Então, eu me formei em publicidade na Universidade Tuiuti do Paraná. A Letícia foi minha orientadora de graduação, inclusive. Depois que saí da agência de publicidade, que eu passei 10 anos entre agências de Curitiba e de São Paulo, fui estudar um pouco de branding com a Ana Couto, lá na Laje, que tem um curso de formação incrível, super acessível. Quem tiver interesse, enfim, busque a Laje, que tem vários cursos livres super bacanas, e a Ana Couto é uma super referência aí na área. Depois fiz uma formação de curadoria de conhecimento na Inexplorato, da Débora En, que eu vou falar um pouquinho mais sobre esse negócio dela, que é um negócio super bacana, que trabalha construção de conhecimento com dados que já existem. Então, uma metodologia que ela criou e que, enfim, hoje ela constrói uma rede aí, formando vários profissionais. Fiz também um curso com a Larissa Berbari, que é a CMI da Consumer Marketing Insights da Natura, em Consumer Insights, que é basicamente como é que você gera insights para poder desenhar estratégias. Super bacana também, já falar um pouquinho mais sobre Consumer Insights nessa apresentação. E também fiz um curso na Perestroika de Forecasting Research, que é basicamente pesquisa de tendência. A gente fala muito de co-hunting, né, mas co-hunting é só uma disciplina dentro da pesquisa de tendência, e
enfim, esse curso é um curso também super bacana, dado por 2 ex-diretores da Box 1824, que é super referência na área de tendência no Brasil. E, basicamente, eu passei por essa trajetória muito mais focada depois da publicidade, em branding, em insights, em pesquisa, porque eu sentia muita necessidade de não ter só essa parte técnica da mídia. Então, basicamente, é esse minha trajetória, que eu acho que é importante explicar antes de passar todo o conteúdo, porque eu acho que carreira a gente vai construindo, assim, então a gente vai construindo conforme a gente vai tendo a curiosidade, vai construindo um caminho que é único, né? Que as pessoas nem essa combinação e as coisas que você tem interesse, às vezes as pessoas se especializam mais na parte de dados, mais na parte técnica, enfim, tem vários caminhos aí para você seguir. Então, acho que é bacana você construir aí conforme o teu interesse e a necessidade que você tem também. Você vai sentindo no meio do caminho o que você sente mais falta, e eu acho que tem mais a ver com isso. Então, eu construí aqui, basicamente esse é o caminho que a gente passa quando a gente faz trabalhos em agência, principalmente, que é partir de um briefing, fazer um diagnóstico, passar pela segmentação. Aqui eu faço um caminho um pouco diferente, então o diagnóstico nem sempre é um caminho que a agência faz, que a agência passa, porque os tempos são outros, assim, então às vezes tem que fazer uma estratégia de 1 ano em 1 semana, então às vezes você acaba não tendo o tempo que precisa para elaborar tudo, e tem algumas propostas aqui um pouco diferentes, que é uma releitura minha dos processos que eu sempre fiz em agência, que às vezes eu achava que não era tão eficiente. Então, passando aqui para vocês as ferramentas, eu vou passar algumas questões que eu questionei dentro do processo de agência. Falando da parte de briefing, então, eu trago uma frase da Dani Kashish, que é VP de marketing, vice-presidente de marketing da PepsiCo hoje. Tive o prazer de trabalhar com ela quando ela estava ainda vice-presidente da Heineken, que eu atendia a marca Cerveja Sol. E ela tem essa frase que eu acho incrível, que é: nunca delegue a sua marca para uma agência, que a marca é tua e que você é a pessoa que mais entende daquela marca. Então, ela fala para você ter parceiros, mas nunca delegar um trabalho que é seu. Isso é uma realidade muito comum em agência, de que vários profissionais de marketing acabam passando para a agência a responsabilidade, às vezes, de construir coisas que, às vezes, já estão construídas dentro da empresa, e aí acaba que a agência faz o trabalho que já está feito, e às vezes vira um Frankenstein o trabalho por conta disso, assim, são vários parceiros, e a agência também, às vezes, ela fica com a marca durante um tempo. Então, eu já vi muita marca que fica 3, 4, 6 meses com uma agência, troca de agência, e aí a outra agência vai construir tudo de novo. Então, assim, essa necessidade de que o marketing precisa, o profissional de marketing ou o dono do negócio precisa ser muito proprietário da marca e de todos os assets que a marca tem, para poder passar isso para os fornecedores trabalharem a partir disso, e não necessariamente trabalhar e virar esse monstro que às vezes o trabalho acaba virando, por falta dessa centralização, assim, do que é a marca, de ter alguém que é dono dessa marca, né? O que é a marca, o que essa marca representa no mundo, qual que é a mensagem que quer passar. Enfim, tem uma série de questões que precisa ter algum dono aí que costure o processo todo e que consiga conduzir o processo com todos os fornecedores, os pontos de contato da marca. Então, acho que isso é um ponto bem importante quando você pensa o briefing: quem que é o dono da marca, quem que é essa pessoa que vai passar todas as informações e que vai ser guardião de todas essas informações. Uma outra coisa que a gente esquece muitas vezes quando a gente trabalha com marca é que, geralmente, o negócio ele passa por um processo de desenho, que geralmente se usa o Canvas de negócio, né? Então, quem fez faculdade de publicidade, de comunicação, acaba tendo isso em administração, alguma coisa nesse sentido, que é como é que você constrói um negócio. Então, que você precisa ter um Canvas, que você precisa ter um
um ponto de partida para construir um negócio. E geralmente nesse lugar onde você constrói o negócio, que pode ter essa carinha do canvas de negócio, ou pode ter outra cara, mas que você acaba passando pelas mesmas etapas, basicamente, de construção de negócio, você acaba, quando você vai fazer uma campanha, uma comunicação para uma marca, trabalhar uma plataforma de marca, você acaba passando por questões que foram construídas lá no início do negócio e que você pode retomar. Então, as atividades-chave, eu coloquei até aqui algumas sinalizações, mas as atividades-chave, que é como é que esse negócio, que atividades esse negócio tem para atender as pessoas, né? A proposta de valor, que é como é que esse negócio comunica, então, como é que ela gera, como é que o negócio gera valor para os segmentos que ele se propõe oferecer serviços ou produtos. E os segmentos de mercado, que basicamente é público, né, quando a gente fala de comunicação. Então, muitas vezes, essas questões elas já estão endereçadas na construção do negócio, e é só você retomar isso perguntando, fazendo essas perguntas básicas de como é que o negócio está gerando valor, com que atividades, com que serviços, com que produtos, para quem, e como é que esse valor principalmente está sendo percebido pelos públicos, porque às vezes a gente quer que seja percebido de uma forma, mas as pessoas percebem de outra. Em alguns momentos, isso é uma oportunidade para você mudar a tua comunicação e se comunicar melhor com o teu público. Então, precisa passar pelo conhecimento do negócio lá na raiz do negócio. A outra coisa do briefing é que ele precisa inspirar. Então, aqui eu trago um exemplo que não é o mais positivo, que é de uma marca que ela dá todo o contexto que eu acho muito bom, assim, então tem o contexto da companhia, tem o objetivo, tem um pouco sobre o público, tom de voz, já traz um insight, já traz um pensamento, mas quando ela chega nesse momento de o que ela pede para a agência ou para o profissional freelancer, por exemplo, ela já faz um pedido de uma execução, que é um print, né, que é um conteúdo, uma página de revista, alguma coisa nesse sentido, e ela já pede, sei lá, tem vários outros exemplos, mas que pede um site, um outdoor, um filme de TV, enfim, e acaba limitando muito o que o profissional pode trazer para a marca. E aí aqui eu trago um exemplo positivo, que é da Red Bull, onde ela traz aqui esse objetivo de campanha, enfim, briefing, que ela fala sobre um problema, né? Ela fala que ela precisa expandir a marca para um mercado de consumidores mais velhos, e aí ela traz uma proposta aqui de valor, que é a questão do foco, né? De como é que essa bebida pode trazer foco para essa pessoa mais velha, e traz um pensamento, enfim, de target, de que pessoas que estão aí, que são mais velhas, acabam tendo uma questão de conexão com a marca, e uma dificuldade de conexão com a marca, e ao mesmo tempo tem um problema de vida, que é esse problema de, às vezes, resolver muitos problemas e precisar de um boost de energia, e que Red Bull pode dar isso para essa pessoa. Então, ela já traz a proposta de valor, mas ao mesmo tempo ela deixa o briefing aberto para que o profissional que for trabalhar com esse briefing, seja um profissional freelancer, seja uma agência de publicidade, seja um profissional de branding, que essa pessoa consiga ter liberdade de pensar a partir desse problema, e não a partir de um pedido de uma execução de uma peça de publicidade. Então, acho que isso é muito importante, que o profissional de marketing, que o dono da marca consiga trazer no briefing esse elemento de inspiração, e não só de pedir uma tarefa. Passando pelo diagnóstico, eu acho que tem uma questão, e aí aqui é uma crítica, porque muitas agências pulam essa etapa do diagnóstico, né? Então, vem um problema do cliente, do negócio, ou do profissional de marketing dentro de uma empresa, de uma companhia, que acaba pulando
que já traz um pedido e a agência não questiona. O profissional, às vezes, não questiona se o problema realmente é esse que a marca está trazendo. Então, é importante questionar, e aí aqui trago uma frase que o problema bem definido é o problema resolvido, porque às vezes você constrói uma campanha inteira ou uma solução inteira a partir de um pedido, como a gente estava falando ali no slide anterior, mas que às vezes o problema não é esse. Então, se você está construindo uma solução em cima de um problema errado, o problema vai ficar muito maior, enfim, né? A comunicação não é uma coisa, como a gente falou no começo, não é uma coisa super acessível para você desperdiçar, assim, uma construção, o tempo das pessoas, ou enfim, todo o processo de construção de campanha, de marca, o que for aqui. Então é importante passar por essa etapa de diagnóstico, de questionar o problema, principalmente, que foi trazido para você. E aí eu trago aqui uma teoria da Deborah Ein, que é a dona desse negócio, que é Inexplorato. Se vocês puderem buscar esse negócio, é um negócio super bacana, porque ela trabalha com pesquisa, mas ela trabalha com uma metodologia que ela propõe, onde a premissa dela é que você não precisa produzir mais dados, porque já tem dado suficiente no mundo para você produzir conhecimento. Então, tem essa questão que é dado, né, diferente de informação, que é diferente de conhecimento. Então, ela passa muito por isso. Eu acho muito legal essa explicação dela sobre dado, informação e conhecimento, que dado é como se fosse aquelas brincadeiras que a gente tem de ligar os pontos, assim, de resolver uma figura, você vai ligando os pontos e aí ela forma uma figura. Os dados, ela fala que são os pontos. A informação, ela fala que são as linhas. E o conhecimento é a figura que se forma a partir disso. Então, eu acho que é importante você separar o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento, porque existe um equívoco muito fácil de se cair, que principalmente a alta liderança de empresas caem, assim, que é tratar dado como conhecimento, como informação. Então, um dado, quando ele é apresentado de uma forma isolada, ele é só um dado, né? E aí, quando você interpreta esse dado, ele pode virar uma informação, mas essa informação, ela pode virar um conhecimento dentro do negócio para você mudar alguma coisa. Dando um exemplo disso, bem rápido, assim, uma marca que eu trabalhei, não posso, claro, falar o nome, mas era uma marca de cosmético, onde a gente fez uma pesquisa de percepção da comunicação, enfim, e era muito focado em mídia. Então, a mídia que desenhou essa pesquisa e junto com a marca e foi questionar, era um questionário no final de uma campanha perguntando como as pessoas percebiam a marca, enfim, e a gente percebeu no resultado dessa pesquisa que apesar de uma percepção super positiva da marca, no final das contas, as pessoas estavam associando aquela comunicação ao concorrente direto dessa marca, ou seja, todo o recall que a gente estava construindo, todo o conhecimento que a gente estava construindo sobre essa marca que tinha um tema, um território, que a gente estava trabalhando, estava indo para a marca concorrente que era maior, que colocava mais dinheiro na mídia. O que tem de perda para a marca? A marca basicamente está construindo para concorrente e acaba usando todo o seu dinheiro de comunicação e acaba não construindo nada, né? Acaba passando toda essa construção, essa percepção para a concorrência. Então, estava potencializando o discurso da concorrência. Qual que foi, então, o dado que a gente tinha era um dado de que as pessoas estavam associando a concorrência, a informação era essa perda que estava acontecendo e o conhecimento era, bom, a gente precisa, então, o que era acionável era, a gente precisa, então, dentro desse território que é nosso, que também é do nosso concorrente, a gente precisa se afastar. Então, aqui eu vou falar só o território que era para facilitar um pouco o entendimento.
era um território de brasilidade. E aí a gente precisou trabalhar como é que a gente cria uma brasilidade diferente dessa concorrência que já tem construído uma brasilidade há tanto tempo e tem se alimentado de todo o recall que a gente tem produzido dentro desse público. Então, esse é um exemplo de dado, informação, conhecimento. A Débora, ela fala dentro dessa teoria da crise da demanda equivocada, que é as demandas que acabam chegando na gente de uma forma que muitas vezes a gente precisa questionar, sobre, acho que são 5 pontos aqui. Cultura do medo, que é não questionar alguma coisa dentro da organização, ou o medo de não conseguir provar alguma coisa para o seu chefe, alguma coisa nesse sentido. Então, pode ser que o pedido ele chegue torto para a gente já por conta dessa cultura do medo. O conhecimento como o poder, que é tanto usar o seu conhecimento como detentora dessa marca, detentora desse negócio, para passar uma informação que talvez não seja informação completa, informação certa para quem vai trabalhar com essa marca, e também o medo de se abrir para esse universo novo, que é, bom, eu vou passar uma informação, então eu vou passar um problema, como a Red Bull ali passou num briefing, essa pessoa ela vai trazer uma solução que talvez eu não queira enxergar, ou não queira topar, esses processos nem sempre são conscientes, então existe esse medo de abertura para o novo, existe uma preguiça de remexer os arquivos internos da empresa, então muitas vezes não chegam as informações que precisam chegar para as pessoas que vão executar um trabalho de comunicação, pensar numa estratégia para a marca. Então, passa por essa questão da preguiça, que também, de novo, não é necessariamente consciente, às vezes só quer se livrar desse problema, que é a comunicação, às vezes, dentro da empresa, e acaba passando para a pessoa com uma certa urgência, e aí acaba não revirando os dados que precisa e passando para as pessoas que vão trabalhar nesse projeto os dados que são necessários. Esse ponto, para mim, é muito importante, que é a fetichização de produto e consumidor, que é tudo gira em torno do produto, ou você confunde muitos sentimentos que o consumidor vai ter sobre aquele teu produto ou serviço. Então, às vezes tem muita marca que é autocentrada, acaba fica falando sobre ela mesma por conta desse viés aqui. Então, um exemplo que a Débora dá, que eu gosto muito, é de uma marca que perguntou para ela, eu não lembro qual era o produto, pode ser iogurte agora, para a gente só exemplificar, mas como é que o consumidor se sentia na frente da prateleira da gôndola de iogurte no mercado. E aí a agência faz toda uma pesquisa com consumidores, faz um focus group, tal, faz várias coisas para poder responder essa pergunta. E, na verdade, a pergunta está errada, porque o consumidor ele não sente nada na frente da geladeira de iogurte, né? A gente acaba fetichizando o produto ou a relação do consumidor com o produto, porque a gente está dentro da marca, a gente está dentro do negócio e a gente acaba, às vezes, superestimando o poder dessa marca de tomar conta da vida dessa pessoa. E, na verdade, esse produto ele tem um lugar muito pequeno na vida da pessoa que está ali consumindo o produto, então a gente precisa colocar um pouco o pé no chão e deixar de fetichizar o nosso produto, o nosso serviço e a relação que o consumidor tem com esse produto e serviço. Outro ponto aqui é o tudo para ontem. Isso daqui, quem trabalha em agência sabe muito bem como isso funciona. Existe uma ansiedade, uma ignorância muito grande sobre os processos, então, às vezes a gente, como eu falei lá no começo, pedem um planejamento inteiro, de um ano inteiro, por uma semana, então não falta tempo para elaborar os processos que precisam ser elaborados. Indústria da novidade, que também é super normal, que é qual que é a próxima novidade. Isso acontece muito com quem trabalha, dá para ver muito com o Facebook, por exemplo, qual que é o próximo produto, qual que é o próximo feature. O Facebook agora lançou Reels, por exemplo, que, né, fez um produto muito similar ao TikTok e absorveu esse produto. Então, as
as marcas e pessoas estão sempre correndo atrás da próxima novidade, e acaba tendo essa questão da supervalorização do que é o hype, do que é tendência, quando, na verdade, nem sempre é isso que vai resolver um problema. E, por último, a questão da futuromania, que é esse viés de impacto de pensar no futuro. A gente só pensa no futuro com cenários que a gente tem de passado. Então, é muito comum a gente ter ficar viajando nessa questão do futuro, sendo que nem sempre isso é necessário ou positivo para a marca. Então, agora a gente está passando por esse momento de Covid, está todo mundo discutindo o que vai acontecer depois desse processo que a gente passar, qual que é o tal do novo normal. E eu tenho visto pessoas bem interessantes falando sobre a questão da gente focar no presente, assim, do quanto talvez pensar no presente seja mais positivo e mais útil para a gente construir um futuro do que a gente ficar nesse lugar de futuro que gera mais ansiedade e que acaba não construindo o que precisa ser construído. Então, essa questão da futuromania é bem importante também e geram demandas equivocadas. Então, ter consciência de todos esses pontos é muito importante para a gente, quando receber uma demanda, receber um problema de negócio de uma marca, a gente entender que existe uma pessoa que a Débora chama de indivíduo demandante, que essa pessoa tem todos esses vieses dentro do pedido dela para a gente questionar nas entrelinhas qual é a demanda que essa pessoa está gerando, qual que é a pergunta que essa pessoa está fazendo e qual que é a necessidade do que ela tem para receber. Tem uma distância grande entre essas duas coisas e a gente precisa interpretar e entender o gap entre essas duas coisas. Uma ferramenta que trazendo, que é bem importante também trabalhar nessa questão do briefing, é que os problemas, eles têm efeitos, eles têm sintomas. Então, muitas vezes uma marca traz para a gente falando, eu tenho um problema aqui e meu problema é que eu não estou conseguindo vender. E aí, não conseguir vender é uma consequência de algum outro problema que você tem. Será que tua distribuição está certa? Será que você está falando com o público certo, por exemplo? Ou será que a percepção de valor que você quer gerar está sendo comunicada da forma correta? Tem várias perguntas que você vai fazendo que você vai entendendo que não é um problema, né? É um problema central. Ele é ou um efeito desse problema ou ele é um sintoma desse problema. E aí tem esse exercício que se faz da árvore do problema, que é separar as coisas. Então, você vai fazendo perguntas, o porquê do porquê do porquê, e vai conseguindo chegar nesse problema. Então, aqui no exemplo, ele tem vários efeitos, então tem atraso, tem filas, tem reclamações, e o problema, a causa primária, é uma falta de plano de contingência que resolveria todas essas questões. Então, a reclamação, o atraso e a fila não é necessariamente o problema é a falta de plano de contingência quando acontecem esses sintomas, né, quando acontecem esses efeitos. Então, a árvore de problema é uma boa ferramenta para a gente conseguir chegar nesse problema central, o que realmente é o problema e o que a gente realmente precisa resolver. Um ponto para colocar aqui é que nem sempre o problema ele é da comunicação, ele é da marca, às vezes é um problema de negócio. Então, a gente tem que separar também para não tentar resolver com comunicação um problema que ele mora em outro lugar. E aí, não adianta você ficar fazendo comunicação ou trabalhando questões da marca quando o problema de negócio vai continuar existindo e nada dentro da comunicação de marca ou da comunicação, enfim, né, da comunicação de produto ou serviço vai acabar resolvendo. Passando pela segmentação, passando pela questão da segmentação, acho que é importante, e aqui é um ponto bem sensível também, a questão de como é que a gente segmenta os públicos. Às vezes a gente acaba não tendo, voltando lá naquela parte do canvas de negócio, a gente acaba não tendo muita clareza dos nossos públicos, dos públicos com qual a gente se relaciona. Nem sempre é um público final, é o que a gente chama de B2C, né, que é Business
to consumer. Às vezes a gente tem mais de um público de relacionamento, e aqui é bom a gente pensar em público de relacionamento, não necessariamente um público que vai consumir nosso produto, porque a gente precisa construir valor para todos os nossos públicos de relacionamento. Então, falando sobre os nossos fornecedores, sobre as pessoas com quais a gente se relaciona em várias outras dinâmicas dentro do negócio, e aí com o consumidor final, que é só mais um público, mas assim, a gente tem vários outros públicos que precisam ser trabalhados. E aí, falando onde a gente encontra essa questão da segmentação, né? Tem a questão do canvas do negócio, onde provavelmente a gente passou por isso na hora de fazer o produto, desenvolver um serviço que é para quem que a gente vai gerar valor, dados de vendas que a gente consegue dentro de um Google Analytics, ou do setor de vendas de uma empresa, descobrir para quem que a gente está vendendo, quem são as pessoas que estão interessadas no nosso produto, no nosso serviço. Posicionamento de marca, que às vezes a gente tem dados de venda, mas a gente não quer vender mais para aquelas pessoas, a gente quer posicionar a marca de uma forma diferente, ou porque a gente achou, enfim, um gap dentro da nossa categoria, onde a gente consegue posicionar a nossa marca de uma forma muito estratégica para ser competitivo. Então, posicionamento de marca pode ser uma forma de segmentar o público. Estudo da categoria também pode ser uma forma de segmentar o público de comunicação. Quando você pensa exatamente nisso, como é que a categoria oferece, qual a proposta de valor de cada ator dentro da categoria, e como é que você consegue criar um fator de competitividade alto ali dentro dessa categoria. Então, isso da categoria é super importante também para poder encontrar o que a gente chama de white space, o que a gente chama de oportunidade, né? Posso traduzir assim, para a gente trabalhar públicos que talvez outras marcas dentro da nossa categoria não estão trabalhando. Afinidade por território, que é, por exemplo, uma marca de beleza, ela pode trabalhar várias afinidades com autoestima, por exemplo, pode ser um território, ou enfim, a gente consegue trabalhar várias necessidades aí psicológicas, comportamentais, etc., para poder definir os territórios de uma marca e conseguir trabalhar segmentações dentro desses territórios. Momento de vida também, um exemplo muito comum aqui maternidade, por exemplo. Você pode ter uma mãe de 18 anos, como você pode ter uma mãe de 40 anos, né? Então, se você ficar trabalhando, por exemplo, dentro de uma segmentação demográfica, você vai acabar limitando a tua comunicação e vai acabar não falando com, na verdade, um momento de vida que você poderia estar falando, que são mães, independente da idade delas, ou se são mães biológicas ou mães adotivas, ou se às vezes não é mãe, às vezes também é o pai que acaba comprando um produto para a criança, que é uma fralda, um shampoo para criança, enfim, alguma coisa nesse sentido. Às vezes é uma família com 2 pais, às vezes às vezes é uma família heterossexual mesmo, mas que o pai é responsável pelas compras, enfim. Tem uma série de questões aí que a gente precisa sempre ampliar o nosso repertório e ampliar a nossa forma de ver as diferentes perspectivas para poder não limitar a comunicação da marca. E ocasiões de consumo, que também é um exemplo que eu posso dar aqui. Uma vez eu trabalhei com uma marca de iogurte e a gente acabou levando para a marca de iogurte uma ocasião de consumo que era eles tratavam muito como que os competidores deles eram as outras marcas de iogurte. E aí a gente acabou levando uma ocasião de consumo como um cenário onde eles poderiam ter uma oportunidade que é o consumo de snacks. Então, aquele horário às 3, 4 horas da tarde que dá uma fominha, e geralmente as pessoas acabam consumindo, por exemplo, uma marca de biscoitos, não necessariamente uma marca de iogurte. Acaba sendo uma ocasião de consumo para você encontrar o teu público e poder comunicar
a mensagem que você precisa para poder vender um produto ou serviço. Ponto de atenção aqui na questão da segmentação. Poder de representação, que é ter representatividade de pessoas negras, de mulheres, de PCD, pessoal com deficiência, enfim, várias questões de gênero também. E o checklist para você desestereotipar, que é como você mostra também essas pessoas. Não adianta você colocar uma pessoa negra na sua comunicação e comunicar isso como, sei lá, a Bombril agora fazendo aquele produto que foi super polêmico, que é a Crespinha, comunicando de uma forma extremamente racista. Então, essas duas ferramentas são ferramentas do Facebook, se chama Ads for Equality. Então, se vocês puderem buscar essa ferramenta, lá tem várias informações, tem inclusive uma ferramenta para você testar seus últimos 5 anúncios, é super bacana, como ponto de atenção para você fazer uma comunicação inclusiva e sem estereótipos. Tem a questão da narrativa, que então, que também a gente precisa passar, que e aqui eu trago algumas ferramentas para vocês, que é certezas, suposições e dúvidas. A gente chama essa matriz de matriz CSD. Então, isso aqui é uma forma de mapear o conhecimento que vocês têm para poder entender o que vocês precisam buscar de conhecimento, o que vocês precisam pesquisar. Isso daqui é uma matriz que a Débora também usa, que eu acho que é muito boa, que sabemos que as coisas que a gente sabe, as coisas que a gente sabe que a gente não sabe, que é super comum, é mais fácil de mapear, mas as coisas que a gente não sabe que a gente sabe, que às vezes para a gente é uma coisa extremamente corriqueira, extremamente comum, mas que para os outros acaba sendo diferencial, por exemplo, e é um conhecimento super útil, ou coisas que a gente não sabe que a gente não sabe, que é só a gente pesquisando e desenvolvendo dentro de pesquisa esse olhar de multidimensional, a gente vai acabar conseguindo encontrar esse lugar de coisas que a gente vai descobrir durante o trajeto, né? Aqui é que mora a grande riqueza do planejamento e do mindset estratégico. E falando sobre pesquisa, a gente precisa pesquisar. Então, aqui eu trouxe algumas fontes para vocês. Então, o IBGE é uma super fonte de pesquisa, onde a gente consegue, principalmente, dimensionar universos. Então, quantas pessoas da classe C de tantos anos a gente tem no Brasil? O IBGE dá isso para a gente de graça. Então, a gente não precisa de ferramentas pagas para conseguir quantificar os universos, por exemplo, e oportunidades de mercado nesse sentido, né? Que universo que a gente tem como oportunidade. Pesquisas qualitativas. Aqui eu trago uma ferramenta que é o Covid Innovations, que é da TrendWatch, que é um instituto de pesquisa super legal, que trago agora como Bureau de Tendências. Tudo aqui está com link, depois eu vou pedir para ler, passar para vocês a apresentação, e depois vocês podem acessar todos os links que eu estou mostrando, as imagens, enfim, porque tudo tem um nível de profundidade maior aqui. Eu só estou passando rapidamente porque a gente tem um tempo. A parte de recortes demográficos, então, um exemplo aqui de recorte demográfico é a questão de populações como favelas, por exemplo, que, só comentando rapidamente, tem um dado muito interessante dessa pesquisa da Datafavela, que é um exemplo aqui de recorte demográfico, que se todas as favelas do Brasil se juntassem, as favelas seria o quinto maior estado do Brasil, com uma geração de renda maior do que 15 estados brasileiros. Então, assim, é uma população que tem um super potencial de consumo e que não que a gente não conversa muito isso no mercado. Então, é super importante beber dessas fontes também, onde tem recortes demográficos. Outro recorte demográfico aqui, de exemplo, é a questão do que a gente chama hoje de economia prateada, né? Ou silver economy, que é a questão das pessoas maduras. Esse instituto aqui, depois vocês podem entrar, chama um estudo que acabou de ser, chama Tsunami. Eles falam sobre 50 a mais, porque geralmente se tratava como 60 a mais, mas
começou a se tratar como 50. A questão de gerações também é outro recorte demográfico. Essa pesquisa é uma pesquisa da JWT que também tem bastante reporte de graça. É super bacana, todas essas pesquisas são gratuitas, tá? Tem essa outra fonte que eu trago para vocês aqui, fala sobre mulheres, principalmente. É um trabalho da Inexplorato com a Avon, que é super bacana também. E a questão de benchmarks. Artemisia é uma ONG que fala muito sobre inovação dentro de vários setores, principalmente inovação social. Então é legal você pesquisar, porque tem moradia, tem serviços financeiros, vários outros setores aqui, onde a gente consegue pensar que negócios que estão puxando inovação e como é que estão inovando para a gente conseguir entender o que é esse futuro e como é que os negócios mais inovadores estão pensando, isso dentro do Brasil, dentro do Recorte Brasil. E o Preta Hub também, que é um super benchmark de negócios para pessoas negras, e aí, enfim, dentro do Preta Hub tem várias iniciativas bacanas que também vale a pena se aprofundar e pesquisar aqui. A questão de sintetizar esses pensamentos todos, depois que você faz toda a pesquisa em insights ou teses, e aí teses aqui que a gente fala, você colocar isso numa frase, num statement, numa afirmação do que você vai assumir como um caminho provisório aqui, porque aqui não tem verdade ou mentira quando você trabalha com estratégia, aqui tem um caminho provisório que você assume e que você segue esse caminho no contexto que você está vivendo. Então, quando muda o contexto, por exemplo, essa questão do Covid agora, ou enfim, se amanhã, né, se libera tudo e as pessoas saem na rua, e sei lá, né, com todas as proteções que são necessárias, você muda totalmente o contexto. Então, aquilo que você pensou para ontem já não serve para hoje. Então, essa questão dos insights das teses são basicamente caminhos provisórios que a gente assume dentro do contexto que a gente está vivendo. O Gillian Hall é um cara muito legal que hoje trabalha como consultor, e ele tem esse post, eu coloquei o link aqui também para vocês, onde ele fala de várias técnicas para geração de insights. Então tem vários caminhos, e aqui de novo, o mindset estratégico é caminho, não é... Ninguém nasce sabendo e também não é uma coisa de outro mundo. Aqui um exemplo de insight que eu trago é de Dove's Cats, onde você parte primeiro de uma observação. Então aqui tem a questão, alguns dados que eles tinham, 70% das mulheres deixam de ir para a praia porque tem vergonha do seu corpo. Tem uma pesquisa aqui que eles também têm outro dado. A atenção aqui dessas observações era que mulheres deixam de curtir momentos por se sentirem inadequadas ao padrão social de beleza. E o insight ou tese que a gente supõe aqui é que o ideal de beleza está profundamente enraizado na mente das próprias mulheres, e elas são as primeiras vilãs de si mesmas. Isso deu origem para uma campanha onde as mulheres tinham que se desenhar como elas se imaginavam, e trabalhava essa questão da autoestima, porque na verdade elas se desenhavam muito mais diferentes do que as pessoas olham para elas e veem, né? Então elas se imaginavam muito mais feias do que... e na verdade elas, né, não tinham essa feiura que elas imprimiam no desenho delas. Então, essa questão da autopercepção e autoestima foi super trabalhada nessa campanha a partir desse insight, né, desse comportamento. Organizar o conhecimento, aqui tem uma matriz para você trabalhar, então, a questão de territórios de mercado, consumidor, que dor você alivia, o que ganho você pode gerar, a questão cultural, de qual que é a tensão cultural, igual a gente viu agora em Dove, que tinha uma tensão cultural bem forte, e como é que a marca vai contar uma história para se diferenciar dentro desse contexto. E aí, aqui dentro dessas quatro caixinhas, dessas quatro questões, a gente pode ter um grande insight que conecta, que passa por todas essas questões aqui. E se preocupar com a relevância, aqui passando só uma campanha que é engraçado a gente imaginar, e passa muito pela questão de fetichização do produto e da relação do consumidor com o produto, essa campanha de sal lebre, que é o sal mais vendido e mais completa, conheça. Então, que relação que essa marca de sal achava que as pessoas têm com sal, né? A gente, sal, pelo menos, o consumo de sal, por exemplo, eu compro o que estiver mais barato, eu compro
qualquer um, porque sal não é uma coisa que a gente tem uma relação, assim, de essa veneração pela marca, de entrar nesse site e ficar sabendo mais sobre o sal, e querer receber novidades sobre o sal no seu e-mail. Então, às vezes, você percebe que a marca dá uma pirada nessa questão de qual é a relação do consumidor com ela, né? E, enfim, já estou passando bastante do meu tempo, mas vou tentar ser mais rápido aqui. Inovação, então, é um caminho possível para a gente começar a pensar nessa questão de diferencial, de construir uma mensagem forte, de ter um insight de comportamento que gere uma questão, um diferencial competitivo, né? E a Dani Cachichi, retornando, né, falando dela de novo, ela fala muito sobre a questão de compartilhar o risco. Essa semana eu vi um episódio do Greg News, que eu achei maravilhoso, que ele fala sobre a questão de inovação no contexto o desafio que é inovar por conta da responsabilidade que a gente precisa compartilhar, né? Então, tem muito dessa questão de que, às vezes, as empresas, elas passam para as agências 100% da responsabilidade e a agência acaba não inovando por medo de inovar, né? Por receio de dar alguma coisa errada, porque quando você inova, basicamente, qualquer coisa pode dar errado, né? Então, assumir o risco, dividir o risco é uma questão que é bem importante na hora de você pensar em inovação e que precisa passar por isso, quando você está trabalhando comunicação entre o marketing e a agência ou o profissional, porque só a agência ou só o profissional freelancer não vai assumir esse risco sozinho, logo a marca não vai inovar, e aí a marca vai acabar fazendo o que todas as outras marcas dentro da categoria estão fazendo e não vai se diferenciar. Então, inovação, ela serve para você ganhar market share. Aqui tem esse frame que eu acho muito bom, que é, para você ganhar market share, você basicamente tem que ser o primeiro, tem que ser o melhor ou tem que ser diferente. E aí, ser o primeiro ou ser o melhor custa muito, mas ser diferente não custa tanto. Então, a gente consegue, através do ser diferente, construir uma visão completamente única ou que, enfim, se diferencia dos nossos principais concorrentes. Um grande exemplo disso é como Heineken conseguiu se diferenciar, por exemplo, de Skol e construir tudo que ela construiu com muito menos dinheiro e com muita força, a questão de não comunicar cerveja com exploração da imagem da mulher. Inovação também serve para gerar valor competitivo, então aqui eu trago o canvas de proposta de valor, que é um pedacinho daquele canvas inicial que a gente falou de negócio. Então, como é que você consegue, através da inovação, gerar ganhos para os clientes que você precisa resolver um problema ou para você aliviar uma dor? Então, a comunicação, ela pode ser um serviço e ela pode ser um produto, muitas vezes ela gera também insights para o negócio, desenvolver inovações dentro dessa dimensão mais profunda que é o negócio, que é um desenvolvimento de produto. E aqui algumas questões para também gerar valor competitivo, que é as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde a gente tem vários problemas de sociedade para resolver e que pode ser um ponto de partida para as marcas se diferenciarem, abraçarem uma causa e fazerem isso com verdade e com profundidade. E tem também esse certificado que são as companhias, as marcas B, né, que a Natura, por exemplo, é uma marca B, onde ela passa por várias questões aqui de governança, de funcionários, de comunidade, de preocupação com o meio ambiente, enfim, que ela é um caminho também para você conseguir ter essa inovação dentro e fora da companhia para construir valor competitivo e, enfim, ser boa para o mundo, não só boa na comunicação. E aí, aqui alguns 3 exemplos de marketing muito rápidos, e uma frase que eu amo, que tem essa questão, né, do que o marketing não é mais sobre as coisas que você faz, não é sobre o produto, não é sobre o serviço. Marketing é sobre as histórias que você conta. Então,
Um exemplo disso é Dove com Real Beleza, a gente já falou de Dove's Cats aqui, que traz essa história sobre, sobre quebrar os padrões estéticos. Doritos Rainbow, que eu acho sensacional, que é uma campanha que acabou de acontecer, que muito mais do que fazer uma campanha milionária, a marca fez disponibilizou R$1 milhão para as pessoas que davam um beijo virtual, que era uma brincadeira de fazer as carinhas ali dando um beijo. Elas direcionavam aí os beijos geravam dinheiro que eram direcionados para instituições, então que tinham a ver com essa causa, que é a causa de Doritos, né? Então você imagina que você poderia colocar 1 milhão num comercial de TV, mas na verdade esse 1 milhão foram para as instituições. Então, uma história super bacana para se contar. E Cerveja Sol, que foi uma marca que eu tive o prazer de trabalhar, que, enfim, também constrói muito a base da experiência, assim, que tem uma história de cerveja, dessa cerveja como uma cerveja nos contextos de empreendedorismo. Então, eles investem muito em patrocínio de eventos como o Festival PF, que é um festival de inovação em São Paulo, experiências relacionadas a empreendedores, então Software Sounds, que é uma plataforma de música onde tem um empreendedor aí tentando inovar também nesse território de música. Enfim, tem várias questões aqui várias marcas que contam histórias super profundas, super verdadeiras, super fortes para gerarem valor competitivo. A questão de conexões, então as pessoas, terceira frase que eu trago da Nika X, que eu amo, eu falo muito dela, enfim, eu recomendo para vocês também que vocês vejam um podcast chamado Jogo de Damas, onde ela e Ana Cortá, tem várias mulheres ali falando, mas ela e Ana Cortá tem um episódio maravilhoso dentro desse podcast. A Dani, para mim, é uma das pessoas mais inspiradoras que existem no mercado, então vale a pena seguir ela nas redes, enfim. E ela fala que as pessoas não consomem e-mail, as pessoas consomem conteúdo. Um exemplo aqui disso é que quando tudo pode ser mídia, você para de entender a mídia como um outdoor ou um comercial de TV e começa a entender a mídia como experiências. Então, um exemplo aqui de Sprite, onde usa a embalagem do produto para poder construir uma experiência midiática, né? Uma experiência dentro com Snapchat, enfim. Então, essas experiências elas não dependem 100% de um canal de mídia. As audiências elas são cada vez mais descentralizadas, né? Então, não adianta você construir também uma experiência onde você acha que todo mundo vai seguir um funil de conversão, um funil de vendas, onde todo mundo vai conhecer a sua marca, depois você vai ter uma comunicação para poder fazer as pessoas considerarem sua marca e, por último, para fazer vender a sua marca. Então, nem todo mundo segue o mesmo caminho lógico de conhecer, considerar e comprar. Às vezes, as pessoas furam o caminho, furam essa lógica e fazem caminhos muito diferentes dentro de um processo de conhecimento, de compra, enfim, de consideração. E aqui um exemplo bem claro disso é a MUBI, onde eles fizeram essa comunicação, né, Comemore com a MUBI, e aí, de repente, as pessoas comentavam, nossa, legal, tem um anúncio, mas eu não faço a menor ideia do que essa marca faz. E aí várias pessoas concordaram, curtiram, enfim. E aí eu fico perguntando, né, será que a pessoa que planejou essa experiência do MUBI de comunicação, de fazer um post sem falar o que a marca faz, tinha certeza de que a pessoa que recebesse essa comunicação, ela iria saber o que era a MUBI, o que a MUBI faz? A MUBI, no caso, é um streaming, tá? Um streaming de filmes cults. Então, será que foi um erro na segmentação das pessoas? Ou será que enfim, a marca já se colocasse ali que a MUBI era uma questão de que é um serviço de streaming de filme cult na peça resolveria, né? E uma outra coisa é essa questão da oferta, né? Eles oferecem um desconto aí, sendo que talvez essas pessoas que entrassem em contato pela primeira vez com a marca poderiam pagar 100% do produto. Bom, é sobre criar experiências, então acho que já está claro isso, não existe nada mais contrário à crítica do que a técnica. Essa é uma frase que a Caro Sartor sempre fala, que eu não sei de quem que é o autor,
mas coloco aqui entre aspas. Então, uma história super ruim aqui para mostrar para vocês essa campanha dessa marca, que é uma marca de recrutamento de pessoas, é muito parecido com vagas.com, por exemplo, e eles falam, dê o próximo salto na sua carreira num trilho de metrô, que, tendo contexto, no mesmo ano que aconteceu isso, que acho que foi 2017, acho que 3 meses antes, saiu um dado de que o suicídio entre jovens estava aumentando muito, e tinha um outro dado onde o desemprego também estava aumentando muito, ou seja, dentro de um contexto que você coloca uma publicidade dessa, é extremamente perigoso você incentivar certos comportamentos e gerar uma super crise de imagem também. Então, exemplos positivos, enfim, uma garrafa de água que anuncia numa lata de lixo para falar sobre a questão de reciclagem, né, com esse discurso de que ela tem essa proposta de valor de você não poluir o meio ambiente, enfim. Então, o meio, ele conta essa história também, né? Onde você veicula sua mensagem, conta essa história. Ou o Zoom, por exemplo, que fala sobre encontros dentro do aeroporto. Talvez agora não seja o melhor momento para isso, mas, enfim, tem o contexto que constrói junto com a mensagem que você está colocando. E, por último, super simples, é um banner, mas a revista é a revista Trip, que fala muito sobre a questão de empoderamento feminino, e aí vem o A Mais, que é um laboratório de exames, e fala sobre empoderamento feminino como cuidar da saúde, que é a questão, né, de como é que você faz os diagnósticos, enfim, e você se cuida. Então, assim, o contexto, ele conta muito para como você constrói essas experiências e essas narrativas. Aqui eu trago para você só um framework de consplaining, que é um gap entre entre a criação, planejamento e a mídia. E aí tem uma coisa que é muito importante aqui, que eles falam, que é sobre as barreiras. Então, ao invés de você partir direto do problema do negócio para o que você vai fazer para poder resolver esse problema, precisa realmente construir as barreiras para depois pensar nas táticas. Bom, por fim, a jornada, então, como nem todo mundo percorre o mesmo caminho, como a gente estava falando, o fluxo é super importante para contar a história, então pensem na arquitetura das mensagens, como é que um meio se comunica com outro, e que caminho as pessoas podem percorrer, porque não dá para assumir que as pessoas vão percorrer um caminho só. Exemplos aqui, a série Easy, onde dentro de uma série são vários episódios independentes, mas um personagem de um episódio que é protagonista, de repente aparece no outro episódio como coadjuvante. E Vidas Secas também, que é um livro onde você pode começar de qualquer capítulo que você consegue ter uma história, mas uma experiência diferente. Então, 2 exemplos aqui onde narrativa está posta em prática. O blueprint de serviço também, que é essa questão da experiência, de construção de experiência. Pesquisem sobre essa ferramenta, é muito legal para você conseguir mapear quais são os pontos de contato e criar pontos de contato que nem sempre passam pelo Media Kit ou por formatos de mídia. Outro framework aqui, passando rapidinho, do Google, onde ele também conta uma historinha, então ele apresenta com Hero, tem a questão dos assets de marca, e tem o hub onde junta tudo. O Facebook tem o mesmo discurso aqui, com outro framework que também está com link, gente. Micromoments também, do Google, que também tem a mesma história da jornada. Aqui eu não vou conseguir passar, mas é um estudo de caso onde um negócio, depois vocês veem mais com calma, mas é um negócio que construiu a partir de uma necessidade de construir um território numa ilha de lixo para chamar a atenção do governo, e aí eles construíram essa jornada super bacana de conhecimento aqui. E aqui, só para encerrar com vocês, e peço desculpa que eu passei muito do meu tempo, mas mais importante para mim, a mensagem para vocês, passei várias referências aqui, para que vocês consigam construir as estratégias de vocês,
e, sobretudo, que vocês acreditem no axé de vocês, porque vocês com certeza têm poder para construir estratégias poderosas, para usar essas ferramentas a favor de construção de estratégia, de mindset estratégico, e aumentem o repertório de vocês, leiam sobre todas essas coisas, bebam de todas as fontes, e é isso, gente, a minha mensagem para vocês é essa. Vou encerrar aqui e chamar a Letícia, e peço desculpa de novo aqui. Nossa, que aula, hein? Nossa, Maravilhoso. eu tive que correr. Ai, desculpa fazer você ter que correr aí. Imagina. Ficaria mais 1 hora escutando aqui tranquilamente. Vou pedir para você depois compartilhar com o pessoal, porque está cheio de link, então a ideia é que tenha profundidade depois para as pessoas. Eles estão desesperadamente pedindo aqui, né? Nas mensagens. Então, bom, primeiro, muito obrigado pela sua fala. Eu acho que, nossa, eu aprendi muita coisa hoje, viu? Tô bem, assim, vou sair assim, com um sentimento de renovação aqui da sua fala. Porque a gente está acostumado, eu trabalho também com planejamento estratégico, mas a gente está acostumado àquilo que você falou, né? Observar as etapas do planejamento de uma forma muito linear, né? E muito aquelas caixinhas, assim. E um dos seus primeiros slides já quebra isso, né? Quando você passa lá, briefing, diagnóstico, semana narrativa, nossa, daí você começa a trazer uma outra visão, né? Eu acho que é isso aí, né? A questão do briefing não ser é como se estivessem mandando um pedido para nós, né? Você tem que fazer assim, tira o pedido aí, vai sair o pastel, né? E aí, de repente, o pastel não é o melhor. E você tem que entregar o pastel porque veio o pedido de pastel. Então, eu achei, assim, sensacional essa sua... Eu me vi muito nos meus anos profissionais também na sua fala, né? E aquela angústia de você, muitas vezes, ficar fechado e precisar seguir aquele padrão, né? Então, você desconstrói tudo isso. Eu também, como você, sou profissional de mídia, né? E isso traz uma inquietude muito grande, assim, porque às vezes você sabe que o melhor caminho não é aquela conversa na televisão, não que a televisão não seja boa, ela é excelente, mas talvez para aquele momento, para aquele negócio, não é. Então, eu acho que essa desconstrução que você fez, e fez todo mundo parar para pensar, né, nesse modelo mais humano de comunicação também, né. Uma coisa que me chamou bastante atenção quando você fala de ampliar esse repertório, não limitar apenas aos consumidores da marca, mas pensar, abrir, né? A gente até tinha comentado sobre isso, né, numa conversa, num café que a gente teve, né? Então, eu achei bem interessante, assim. Eu tenho mais coisas para falar, mas eu acho que tem gente que fez algumas perguntas, e decorrente do tempo eu vou pedir para Tamires aqui colocar algumas perguntas. Vou ver se eu acho aqui na ordem. Quem quiser fazer pergunta, então, por favor, coloca ali. A gente não tem muito tempo, mas eu vou na medida do possível, a gente vai tentar responder, né? Bom, a tua fala agradou muito, né? E teve gente até que citou Bauman aqui, tudo foi legal aqui a validação, né? Tem uma pergunta que eu acho que foi a Bruna que fez. Tamires, você coloca a pergunta dela para nós aqui? Vou ler, então. A fetichização do produto está ligada ao território da marca? O que você acha? Bruna, eu não entendi muito bem tua pergunta. Assim, a fetichização do produto, eu acho que ele tem a ver com uma questão de viés cognitivo mesmo, da gente, quando a gente está dentro da marca, a gente achar que tudo gira em torno dessa marca, assim. Então, muitas vezes tem uma coisa bem comum, assim, quando a gente trabalha com Facebook, principalmente, das marcas acharem que as pessoas entram lá na página da marca e ficam consumindo o conteúdo da marca durante horas, ou que as pessoas entram no site da marca e vão ficar vendo a tabela nutricional, por exemplo, de um produto alimentício. Então, tem um pouco disso, assim, às vezes a gente precisa colocar em perspectiva e entender que o consumidor, a pessoa que está consumindo o produto ou o serviço, a gente está dentro de um contexto que é a vida dessas pessoas. Então, a gente tem um espaço que é um espaço muito limitado. Essas pessoas, elas não vivem para a gente
para o nosso produto ou para o nosso serviço. Mas não entendi muito bem a relação que você fez dessa questão desse viés com o território de marca. Tá, tem mais uma pergunta, eu também fiquei um pouco em dúvida. Bruna, se você puder reescrever, explicar para a gente um pouquinho melhor, faz esse favor, daí a gente já consegue responder a tua pergunta. Eu também fiquei um pouco em dúvida do que você realmente se referia. Tem uma outra pergunta que tem uma proposta parecida, que é a da Marili, que acabou de postar. Você coloca ali para nós, Tamires, por favor? Com relação ao fetichismo da mercadoria, como desvincular o fetichismo da real intenção de promover o produto como algo necessário ao consumidor? Eu acho que assim, tem uma questão de perspectiva, que é isso. Às vezes a gente calçar o sapato dos outros é super necessário, então é um exercício de empatia, né? De você pensar qual que é a relação da pessoa com o teu produto ou com o teu serviço, mais do que você pensar que o teu produto resolve o problema de todo mundo, ou enfim, que as pessoas têm uma experiência incrível. Uma outra questão, além dessa questão de colocar os sapatos da pessoa, que a gente brinca, né? É a escuta, então, ouvir o que as pessoas, como as pessoas usam o produto, observar como as pessoas usam o produto. Muitas vezes a gente acha que as pessoas usam o produto de um jeito e elas acabam usando de outro, então, às vezes, o que a gente está comunicando de valor para as pessoas não necessariamente é o que elas estão vendo de valor. Então, entender como é que as pessoas estão entendendo o valor do teu produto é uma forma de ajustar, às vezes, a comunicação. Entender também, às vezes, quem está vendo o valor no produto, né? Porque, às vezes, a gente acha que está gerando valor para um público e, na verdade, é outro público que está consumindo o nosso produto. Uma coisa muito comum é marca que fala e leva para a agência que seu público é AB, por exemplo, né? Que é um produto super comprado por pessoas que têm um potencial de consumo muito alto. E aí, quando você vai olhar, por exemplo, um iPhone, que teoricamente seria um produto de pessoas de alto poder aquisitivo, acaba sendo um sinal de status para pessoas de baixo poder aquisitivo. Então, é só um exemplo, mas eu acho que tem vários caminhos, porque acho que é muito sobre essa mensagem de que não é técnica, é mais as perguntas que você se faz e os modelos mentais, né? Como é que você vai mudando a perspectiva, assim, como se você tivesse um cubo e você conseguisse olhar todos os ângulos desse cubo para poder enxergar as diferentes perspectivas que você tem sobre um problema. Então, eu acho que mais importante do que os caminhos que você vai percorrer as perguntas que você precisa se fazer e como é que você se coloca aí no lugar dos outros. Legal, é isso aí. E nem sempre a gente tem que encarar o consumo como uma coisa negativa, né? Eu acho que aí é grande ponto de virada, né? Porque o consumo ele é necessário para o mecanismo, né? Para o mecanismo social. Então, esse fetichismo aí, provavelmente, né? Que a Marili colocou, não sei qual que é a abordagem que ela quis dar, mas a gente sempre tem que ponderar, assim, porque a gente precisa do consumo. A gente está consumindo aqui, né? Não dá para fugir, mas até que ponto isso pode ser benéfico ou maléfico para a sociedade? Esse é o X da questão, né? Tentar equilibrar esse sistema. Tem só uma observação ali que a Maria Padilha colocou, se você puder colocar também, por favor. Ou eu já leio aqui, foi só com relação à tua explicação lá daquele gráfico maravilhoso das coisas que você tem que saber ou não saber. Então, ela colocou lá só para enfatizar ali, quando descobrimos que sabemos alguma coisa, que na maior parte do tempo já virou rotina, é muito enriquecedor. E é isso mesmo, né? Às vezes está ali dentro e você não se deu conta de que aquilo... Você tem que ter um olhar de estrangeiro, né? A hora que você está pensando a estratégia, você tem que ter um olhar de sair um pouco do teu corpo, assim, sair um pouco do lugar onde você está para ter essa perspectiva de, isso para mim é super comum. Será que para os outros também é comum? Ou
será que eu consigo comunicar isso de uma forma que é relevante? Então, que bom que contribuiu. Eu acho que todo mundo está pensando sobre isso, né? Na verdade, quando eu olhei aquele gráfico, me deu um nó. Eu falei, nossa, é isso mesmo, né? A gente tem que começar a desvendar aí o que a gente pensa. Bom, você deu vários exemplos maravilhosos aí de campanhas, enfim, que conseguiram sair desse lugar comum, né? Algumas que é trabalho seu e outras não, mas eu acho que e aí passa por uma bem infeliz, né? Que é a da esponja. Nós, crespinhos, não gostamos dessa propaganda, vou deixar bem claro isso. E eu acho que uma fala assim, importante que você coloca porque muito o mercado, né, na verdade, nos exige muito esse processo de inovação. Me parece que sempre o novo e o inovador são coisas melhores, né? É como se a gente e aquela coisa que você falou de viver do futuro, enfim, que você colocou isso com muita clareza. Mas eu achei muito importante o que você colocou, que nesse processo da inovação é necessário você dividir o risco, né? Sim. E eu acho que isso foi um grande aprendizado aqui. Então, talvez a gente tenha um pouco de receio, ou até a palavra medo, não sei se ela cabe aqui, mas de chegar para o seu cliente, né, e ele entender você não como um fornecedor dele, mas como um parceiro, e vamos tentar fazer uma coisa diferente? Então, é uma tentativa, né? Essa coisa do risco eu achei importante você colocar, porque as pessoas querem coisas novas ou diferentes e não querem arriscar. E às vezes, e aí vai também muito aquilo que você colocou da Débora, né? Acho que foi da Débora que você falou do que ela faz aquele diagnóstico de ligar os pontinhos, enfim, que você fez aquela analogia, que é justamente isso. Às vezes você não precisa do novo, você só precisa olhar, né? Diferente para um dado, para uma informação que já existe. Então eu estava fazendo essas conexões assim. Então eu acho que. Pode falar, Lê, desculpa, concluir seu raciocínio. Imagina. Então, eu acho que essa foi uma contribuição muito importante para mim, porque quando chegar um cliente falar isso para mim, eu vou primeiro falar: você quer ser meu cúmplice, né? Você quer inovar sendo meu cúmplice? Se der certo, nós dois ganhamos, né? Porque o cliente às vezes fala assim: se deu certo, parabéns, a gente conseguiu. Se deu errado, a agência errou, né? Então, acho que tem uma coisa muito legal, e até recomendo, estava na minha apresentação anterior, acabei cortando um pouco por conta do tempo, porque eu adoraria passar mais tempo com vocês, mas tem um livro se chama, meu Deus, Efeito Iguana, a autora é a Graziella de Giorgi, e ela é uma profissional de marketing que fez uma pesquisa muito grande com profissionais de marketing, profissionais de agência, altos executivos de agência, e ela foi pesquisar exatamente a questão de por que os clientes pedem tanta inovação para a agência, mas ao mesmo tempo não querem mudar, né? As pessoas querem inovação, mas não querem a mudança. Então, ela questiona isso tanto para agências quanto para profissionais de marketing, de grandes empresas. É um estudo brasileiro, super legal. E ela apresenta aí uma proposta de construção em conjunto, e ela apresenta também muitos viés cognitivos para a gente quebrar. Então, tem uma questão de tornar esses viés cognitivos conscientes, para a gente conseguir entender quando a gente for vender uma ideia para o cliente, como é que a gente consegue ter mais receptividade do cliente, e, ao mesmo tempo, ela fala muito sobre a questão de como é que a gente consegue criar dinâmicas de construção colaborativa, porque assim o cliente participa do processo de construção da comunicação, e a gente consegue dividir essas responsabilidades nesses processos mais colaborativos. É isso aí, legal, anotei aqui o nome, vou procurar essa indicação. Gente, olha, muita coisa para falar, né? Mas o nosso tempo, ele infelizmente acabou. Quem sabe, se você aceitar o convite, volta numa outra oportunidade. Acho claro, que tem bastante coisa. Foi muito, muito legal ter a sua fala aqui. Obrigada pela generosidade de passar tantas dicas, né? Seus modelos de trabalho, enfim, ficou uma coisa assim, que acho que muita gente agora vai pegar esse material depois que a gente compartilhar.
e vai estudar em cima dele, né, essas questões, porque assim, um mito que a gente deixa aqui de lado é que tem que ter um profissional criativo, que é aquele que cria campanha. Se todo mundo tem criatividade, né, basta ideias, né, eu acho que isso fica muito claro na tua fala, né, nas suas entrelinhas. Basta você saber organizar as ideias, colocar no lugar certo e estabelecer as conexões corretas, né? Então, acho que isso foi essencial, assim, na tua apresentação. Então, eu agradeço imensamente, né, a tua participação. Essa aula, teve gente que chama de professor, eu já te falei isso. E fica o convite para retornar. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Só para finalizar, acho que é importante falar sobre essa questão do mindset. Eu acho que eu fui passando muito conteúdo, porque eu queria muito passar as referências para vocês depois conseguirem se aprofundar. Mas, assim, acho que o mais importante de tudo isso é a questão de... não tem uma fórmula pronta, né? Então, assim, nem para mim, que estou super acostumado a trabalhar com marca, todo o trabalho que chega para mim, eu não tenho uma fórmula pronta onde eu aplico e dá certo para todo o negócio. Então, assim, essas ferramentas, você precisa ter uma liberdade criativa, uma liberdade se permitir construir em cima dessas ferramentas. Então, às vezes tem um framework que você pensa, nossa, se eu ajustar isso daqui, se eu mudar esse campo do framework, ele vai funcionar para solucionar um problema meu, ou se eu pegar um pedaço de um caminho daqui, outro pedaço do caminho de lá, e montar o meu processo, isso vai funcionar. Então, assim, a minha mensagem principal cada trabalho é um trabalho, então você precisa começar do zero e questionar tudo de novo. Então, eu estou há 10 anos questionando tudo que eu faço o tempo todo, e vocês façam isso também, assim, e usem esse material mais como referência do que como um caminho pronto. E eu agradeço muito o espaço. Obrigado, Obrigada, Lê. Viu, Gui? Obrigadão. Gente, então eu vou deixar aqui um agradecimento novamente especial a toda a equipe, primeiro ao Gui, né? E a toda a equipe que ajudou a organizar essa live. Vou citar novamente algumas pessoas, me perdoem se eu esquecer de alguém, mas a nossa querida Pamela, Tamires, Julie, Fernanda, a Bruna, que entrou agora com a gente, a professora Ana Carolina, que é coordenadora do curso, a professora Flávia, diretora do setor, os professores que estão presentes, meus colegas também que estão presentes, a todos os alunos do curso de Comunicação Institucional da Universidade Federal do Paraná. E lembro para vocês que semana que vem, né, nossas lives estão acontecendo quinzenalmente, mas eventualmente esse mês de julho nós estamos com uma programação especial e teremos 3 lives, então semana que vem, nesse mesmo horário, na quarta-feira, nós teremos mais uma super live com um super convidado. Eu fico muito feliz, né, pela participação, a gente tem vários comentários aqui, e aí se alguém depois quiser fazer mais alguma pergunta que não deu tempo, eu peço desculpas, mas posta ali para a gente que a gente vai tentar atender a todos. Lembrando que quem não fez ainda, vai querer o certificado, o link já está disponível, coloca ali até o final do dia, a gente ainda deixa disponível para os que não conseguiram se cadastrar. Desejo para todo mundo um ótimo dia, né? Se cuidem, né? Cuidem da saúde de vocês, aproveitem para consultar, né, essas referências que o Guilherme passou. Quem sabe vocês aí conseguem se reinventar estrategicamente nesse momento e serem muito felizes e promissores na carreira aí com as dicas do Guilherme. Gui, muito obrigada. Pessoal, até a próxima semana, viu? Beijão para todos. Obrigado, Léa. Tchau, tchau. Estou disponível para vocês, podem me chamar. Eu chamo, hein? Tchau. Tchau, tchau.